Então, nós estamos reunidos novamente, né, para falar de final de ano, para desejar um final de ano de esperança, de alegria, né? E eu pensei que a gente tem um grande gancho aí para falar, que é a esperança, né? A esperança que se afigura com um novo ano, com um novo governo, com a democracia consolidada, né, que ela se consolide, com a flexibilidade que está havendo para compor um novo ministério, com as mãos dadas da democracia para fazer um governo bacana, honesto, digno. E eu fiquei pensando, Alexandre Rô, o quanto a esperança, a gente poderia dizer que, é claro que ela não é um conceito psicanalítico, mas ela é o alimento do desejo, né? Acho que dá para pensar por aí, ou associar com outras coisas. Palavra rolando. Claro. Apoiado. Né? A esperança é o que nos anima, né, a querer um amanhã, né? Nos propicia a seguir sonhando sonhos possíveis. Né? Eu acho que eu sempre assim friso, né, nas minhas falas, com os meus analisantes, quem sonha avança. E a gente precisa sonhar, sim. Sonhos possíveis. Isso que tu está sublinhando, eu acho que é muito interessante, Rô, porque eu escuto isso como embutido do princípio de realidade, né? Porque a gente tem que trabalhar com isso, né? O que é possível, né? Não sei o que tu pensas, Alexandre, já que tu... Eu até complementaria o que a Rô fala, porque existem artigos e trabalhos, né, que realmente demonstram que para o nosso cérebro funcional, o imaginar e o enxergar tem uma intensidade muito próxima. Né? Então, realmente, um jeito da gente começar a realizar é começar a imaginar. Então, isso tem uma força, Gaio, e nós muitas vezes secundarizamos, às vezes, por um racionalismo exacerbado, de que quando muitas pessoas sonham um sonho possível, essa realidade começa a ser vislumbrada. Isso não é nenhum conto de fadas. E quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a produzir. Então, talvez aí isso nos convoque, esse termo tá vindo na minha cabeça quando a gente fala em esperança, de que não é para sentar e esperar, é para trabalhar pelo que se espera que aconteça. Então, nós somos partícipes, né? Nós precisamos construir isso de forma ativa, né? Então não depende só de um governo, depende também do que a gente quer como indivíduo, como grupo social, e aí a gente poder compor diferenças, o quanto é importante a gente admitir diferenças e o quanto ela é necessária para a minha evolução, né? A gente não pode imaginar que eu vou ser feliz somente com clones meus, né? Essa infantilização precisa sair por terra, né? Isso nós não evoluímos conosco mesmo. Eu preciso de vocês para aprender. Eu ilustraria a tua fala com Imaginal, do John Lennon. Acho que é a cara da tua fala, Alexandre. E podemos pensar nessa música realmente para contrastar, mas isso é fato, né? E pedir para a Alexa tocar Imagine. Mas seria ótimo, seria perfeito. Legal. Mas como a gente precisa, e esse período, eu acho que de fechamento de ciclo, Gaio, agora anual, para nós não está sendo só anual, né? Ele está sendo um ciclo perverso que durou quase uma eternidade de 4 anos, né? Então, assim, a gente poder pensar com uma certa liberdade de que, bom, não estamos discutindo o bem maior democracia, estamos discutindo problemas reais e como resolver problemas reais, né? Poder sair dessa fantasia de que tudo vai se resolver com um golpe, né? De que vai haver um salvador da pátria, de que, então, acho que esse ano, principalmente, ele traz esse peso, e para nós que conseguimos momentaneamente nos livrar,
ele coloca outras responsabilidades de que... Está falando em responsabilidade, desculpe se eu te cortei, mas eu acho que é bem importante aproveitar esse gancho para pensar nossa responsabilidade com a questão da saúde mental. Eu escrevi sobre isso no Jornal da Zona Norte, porque assim, ó, começou a haver uma demanda, e é bem provável que para ti também, que a gente desse um diagnóstico para isso que está acontecendo nas ruas, que tem acontecido nas ruas, né? E eu disse assim, olha, nós na psicanálise, a gente não faz o grupo um sujeito, o grupo é grupo, o sujeito é sujeito. E se tu linkar o que está acontecendo com psicose, vira um preconceito. Por quê? Porque eu tive um trabalho, anos com psicóticos numa instituição, e nenhum deles era fascista, nenhum deles era assim. Então, existem várias coisas acontecendo. O que a gente pode constatar é que isso veio de uma orquestração perversa, isso sim. Mas existe gente que está sendo manipulada, que está sendo paga, existe gente bem consciente, empresários que estão lá botando a cara, né, e querendo deturpar algo que não tem chancela da democracia, né, não tem como. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai lidar com a educação, né? Isso é uma demanda para o novo governo, com cultura, com educação, com ressignificação do que é a democracia, do que a democracia permite, né? E acolher, porque tem muita patologia e a gente não tem como sair diagnosticando. Isso, para mim, é uma preocupação, e que as pessoas pensem nesse ano investir na sua saúde mental, seja ela no que tiver no coletivo e individual. Gai, eu acho que isso é bem histórico, assim, a forma como sempre a sociedade moderna lidou com a angústia foi tentando aplacá-la, né? Sim. E seja assim, vou pegar pelo avesso. E às vezes o indivíduo por si só tentando apaziguar a sua dor, usando por subterfúgios que são elementos, os opiáceos, por exemplo, drogas, né? O uso, né, é uma forma de entorpecer essa angústia, de apaziguar esse buraco, esse vazio, né? E a indústria farmacêutica, né, ela é muito sagaz, né? E aí vem tudo aquilo que a gente iniciou a conversa, que é a sociedade do consumo, que entendeu que produzir elementos ou dispositivos política para apaziguar essa angústia com a indústria farmacêutica. Era lucrativo em todos os sentidos. Exatamente. Ela se retroalimenta, né? A gente tem uma sociedade que adoece mentalmente, mas aí ela te vende um paliativo e, de uma certa forma, se retroalimenta, né? Exatamente. E a indústria ela tem um olhar astuto aí, e ela oferece a ferramenta, né, os elementos que, assim, ó, fazem com que o sujeito não tope com essa radicalidade que é topar com o vazio, com o perder-se, com o ser estrangeiro, né? E quando a gente topa com isso, tem uma novidade. E isso é radical, né? Então, mas é se levar a uma condição humana já privilegiada, né? Porque é ter esse peso da existência como um elemento de vida, o que não é nem um pouquinho doce, mas uma raça privilegiada, mas uma sociedade com educação, muita educação. E com estruturação psíquica, né? Eu fiquei lembrando coisas que a gente já tratou, mas recordar e elaborar faz parte também do nosso espaço, né? O quanto o desejo precisa ser entendido para nós, enquanto psicanalista, que ele é algo entre Sade e Kant, que não abre mão da lei, da razão, né? A angústia, até aproveitando, indicamos, né, o seminário da angústia do Lacan, até eu te convoquei, Rô, para dar mais um toque. O que me fica do seminário da angústia é que angústia e desejo andam próximos, né? Eu me lembro que a Marta Brizio dizia para nós assim que a ansiedade ela é algo do físico, mas a angústia é subjetiva, ela é do desejo que demanda satisfação, né? Ela é constituinte, Gai. Ela é constituinte, não tem como eliminar. Né? Desde o começo.
É exatamente isso, assim. Então, acho que até eu cortei assim o que o Pedro fala, e eu brinco que tu é um psicanalista assim que não se autorizou ainda, né? Porque tu sempre tangencia assim essas questões com muita com uma intuição muito sutil, assim. E parabéns, né? E Gaio também, né? Com toda a sua propriedade, dominando os conceitos, mas o Pedro traz né, assim, algo muito sutil e bacana, assim, que é essa compreensão assim do quanto nós evitamos, né, de muitas vezes de topar com essa radicalidade e sem saber optamos por caminhos mais curtos, né? Então, assim, ó, sim, é um momento assim. É o que a modernidade oferece, na verdade, e, enfim, se a gente puder, né, falar mais disso, assim, nomear essa angústia com palavras, eu acho que esse é um caminho fecundo. E aí me parece, Rô, para fazer um link com a nossa fala sobre essa presença na frente dos quartéis, eu encaro, até pelo meu veio pedagógico, como um processo de infantilização, né? Aquele ali, processo de infantilização. E aí, Rô, e nesse processo de infantilização, alienação, é uma válvula de escape para mim jogar o mundo ali em cima, mesmo que sejam com aquelas demandas completamente infantilizadas, ou seja, não aceitar que perdeu, coisa de criança mesmo, eu não aceito que perdi, se eu perdi, o jogo não valeu e nós fizemos outro jogo, né? É uma criança, é um comportamento completamente infantilizado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele me supre de pensar no resto. Eu me alieno de tal sorte nessa brincadeira que todas essas angústias que nós estamos discutindo, a melancolia, o Natal, o ciclo, o fechamento, vai por água abaixo, né? Eu elejo agora aqui uma finalidade de vida, né? Mesmo que ela simplesmente exista somente na minha cabeça ali. Mas, e melhor, ela é sustentada pelo outro também, né? Porque eu consigo um grupo, né? E sim, Gaio, acho que tem toda uma manipulação atrás, mas que se nutre também desses elementos, um pouco dessa precariedade emocional humana, da gente ter que pertencer, da gente se sentir em grupo, da gente ter um ideal. A gente não pode esquecer, porque mais absurdo, aquelas pessoas elas estão tentando galgar um ideal completamente equivocado, mas a necessidade de marcar sua existência, né? Então tem sim, e aí tem também, eu acho que aí um evidente fracasso do nosso sistema educacional. E aqui eu quero fazer com várias críticas ao novo governo, tem várias coisas que eu não gostei, mas eu quero falar agora do que eu gostei, porque isso eu acho que é mais importante. Sim, precisamos um cearense no MEC. Precisamos um modelo que deu certo. Precisamos começar a mexer no que é exemplo, né? Isso, precisamos começar a mexer nessa estrutura, porque Gaio, eu linko à frente dos quartéis com essa deterioração que nós temos nesse processo educacional permanente. Se a gente não consegue ter lógica, conseguir minimamente separar o real do meu desejo, do imaginário, para a gente cair numa armadilha dessas, é um doce de nozes, inclusive, que vai soar muito bom naquele momento. O perverso, ele tem uma fixidez, né? E o confronto com ele, eu sempre digo, a gente só pode lidar com a lei, né? A lei é que tem que contrapor isso. E a lei dentro de um amparo democrático, não é fazendo o que eles fazem, né? A violência, a agressão. É a lei que venha civilizada, com a palavra, com a educação, que tanto tu quanto a Rô tem realçado aqui, né? Então, acho que isso é uma demanda para se falar no campo educacional. Vão ter uma trabalheira muito grande durante o ano, né? Porque vários equívocos, Gaio, ocorreram, e inclusive nos governos anteriores do Lula e da Dilma, e vieram vindo no MEC. Nós precisamos realmente retomar, porque, assim, nós hoje, gente, para vocês terem uma ideia, nós estamos despejando todo ano, aqui no Rio Grande do Sul, com toda certeza, milhares de estudantes
sem condições mínimas de ler um texto, de ter compreensão cognitiva. Gente, isso vai ter reflexo ali na frente. E, para mim, esse processo dos quartéis não é dissociado disso. Sim, não é dissociado disso, gente. Ele está dentro dessa lógica. Com certeza. Então, Rô, estamos chegando ao final. Eu acho que a gente poderia agora pensar assim, algo edificante, pensar em alguma coisa para nós e para quem a gente gosta. O que vocês acham? Acho que sim. Eu diria o seguinte, né? Eu desejo um ano novo de esperança, que é o que marcou esse nosso programa, né? E a gente tem esperança, sim, porque nós estamos com uma frente democrática, nós estamos com ministros que são que a gente pode apostar, que tem uma história bacana. Eu gosto do Haddad, acho que ele, com o mestrado dele, com a experiência dele em economia, ele vai fazer bonito. O Flávio Dino é um exemplo. Acho que Margarete Menezes é simbólico da mulher negra, né, fazendo um trabalho bacana na cultura. Nós estamos com uma defasagem na cultura muito grande, e por aí afora, né? Eu acho que temos, sim, tudo para fazer diferente, né? E depois das trevas que nós passamos, eu acho que tudo que vier vai ser lucro, mas a gente vai lucrar. Eu tenho esta esperança. E desejo a todos um feliz 2023 com esta esperança. Rô, eu quero que tu finalize, Rô, porque as tuas finalizações são sempre fantásticas. Tá? Então, não, eu sigo as palavras do Gaio, eu sigo o relator, e eu só acrescento a responsabilidade. Eu espero que a gente não repasse essa responsabilidade, porque governos têm limites, os interesses são muito grandes nessa sociedade. O que a gente precisa realmente enquanto corpo social, ter algumas prioridades que a gente julgue valores que sejam universais, como a educação, como a saúde mental entrando como um eixo, porque saúde não é só físico, né? A gente tenha, e que esse seja um valor que ele tenha a sustentação em todo o espectro ideológico, seja liberais, não liberais, conservadores, não conservadores, porque, infelizmente, essa meninada que esses 4 anos tentaram se apropriar do poder, eles, na verdade, não têm absolutamente nenhuma definição nesse espectro que a gente discute, né? Nesse espectro político. Eles são uma coisa gerada, que se autogerou por uma série de equívocos com a finalidade de manutenção eterna, né? Então, não tem um compromisso ideológico ali. Então, a gente não pode esquecer, e aí, querendo ou não, Gaio, numa sociedade com tantas diferenças, né, a gente tem um certo privilégio, e se a gente, de vez em quando, conversar sobre isso, é uma contribuição possível, né? Chamar para a sociedade, para os outros e para nós, a responsabilidade de estar atento em cima de valores que eu acho que sim, são universais, sim, dentro de um processo civilizatório, né, dentro de uma humanidade que tenta galgar um processo evolutivo permanente, né? Eu acho que ela não tem como se dissociar desses valores mínimos, né? Grandes falas aí, queridos amigos. Eu acho que esse espaço que a gente assim divulga, né, e habita, né, ele tenta exatamente promover essa possibilidade de dialogar, de escutar o outro, de levar isso a sério, de promover que a palavra circule, né, de reconhecer assim que o outro sim tem seu valor e pensa. E eu acho que essa promoção, né, por mais singela, a gente não pretende mudar, né, mundos e fundos, né, mas a gente, nessa proposta de parar e conversar, tem uma proposta que eu acho que é de pensar assim, ó, como se coloca no mundo, como se relaciona com o outro, como se relaciona com a natureza, que eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar assim. Eu acho que é uma pauta até para a gente voltar a pensar e discutir sobre, né, como nos relacionamos com o ambiente e a natureza. E então é um espaço válido e eu desejo a todos assim que a gente continue promovendo sempre a palavra, que ela circule, e para mim essa é a máxima da democracia.
né, que a gente possa fazer valer né, esse lugar no mundo, que é dar voz a cada um, na sua diferença, né, enfim, inclusive nos seus equívocos. Feliz 2023 com a palavra bonita, bela, verdadeira, né? A palavra verdadeira, né? Seria assim, ó, lembrando de conceitos lacanianos, palavra vazia e palavra plena, né? Palavra De Gaio, a plena é tão rara, né? é tão rara, até a musiquinha, né? Por isso nós precisamos uns dos outros, né, para conseguir fazer com que ela se sustente. Feliz Que a 2023. gente banque a angústia que esse estrangeiro é promoção, ele é radical, mas ele é promoção de novidade.